Então estivemos hoje na Serra do Crasto. A Serra do Crasto é considerada por muitas pessoas o pulmão do concelho de Viseu. Falamos de uma área com cerca de 900 hectares que está dividida por várias freguesias. A área, como nós vimos, e não é um problema novo, isto já se fala há vários anos, a área florestal está de certa forma dotada ao abandono, apresenta vários problemas, nomeadamente a doença do nemato do pinheiro, da madeira do pinheiro, portanto o conhecido como murchidão do pinheiro, está a afetar toda aquela zona. Os pinheiros estão a morrer à conta desta doença, mas apresenta outros problemas a nível florestal, como a existência de diversas espécies invasoras, como as austrálias ou mesmo os eucaliptos. Outra questão é na questão dos profissionais que podem fazer a prevenção da zona de incêndio, fazendo a manutenção daquele espaço florestal, nomeadamente os sapadores florestais. E nós estamos numa região, sabemos, muito afetada, por exemplo, pelos grandes incêndios de 2017, portanto é uma questão que nos é muito próxima e que merece uma resposta a todos os níveis, nomeadamente ao nível local. O município poderia investir e valorizar em equipas de sapadores florestais, nomeadamente numa brigada, num esforço de recursos humanos, de operacionais competentes para realizar as tarefas da manutenção e de proteção dos incêndios naquela zona, como noutras existentes no concelho. O município deve ter a capacidade e deve ter a responsabilidade de fazer um diagnóstico de todo o seu território para poder delinear vários tipos de intervenção para a proteção florestal. Neste momento temos regiões do concelho de Viseu que estão dotadas ao abandono e correm riscos até de desaparecer. Como exemplo, a serra, o Monte do Crasto, que neste momento tem um problema fitossanitário e que vê em risco muitas das árvores que existem por lá de desaparecerem, colapsarem mesmo. E, portanto, o município não se pode demitir deste papel. É fundamental ouvir as pessoas para poder fazer uma intervenção equitativa em termos territorial, ou seja, ouvir as pessoas e poder utilizar os recursos sem desvalorizar nenhum território. Neste âmbito, e como visitámos ali a Serra do Castro, um pouco ao abandono, não é? Se calhar ali uma intervenção, uma gestão eficiente de meios que os sapadores são capazes de fazer, intervencionados na rede primária, na abertura de faixas ou na limpeza da rede viária dos 10 metros, faria todo o sentido na preservação até das nossas espécies autóctones, como por exemplo o carvalho, que está em vias de extinção, ou até o pinheiro que nós assistimos no local, que estava a secar e precisa de ser abatido para que outras espécies que estejam a nascer possam fazer frente até ao próprio eucalipto e às austrálias que estão a aparecer e muito aqui na nossa região. E este é o papel que os sapadores e o Corpo Nacional de Agentes Florestais também podem fazer, que estão ligados à parte do ICNF e têm também esta questão do controle de agentes bióticos, como aquela questão das armadilhas que nós vimos logo lá ao início, têm muito esse papel e são um meio, uma ferramenta muito importante nestas questões ligadas à floresta. Vim a Viseu para, juntamente com os aderentes locais do Bloco de Esquerda, visitarmos os baldios da zona do Crasto, baldios que estão muito afetados por algum abandono na gestão florestal, com espécies invasoras que ocupam o território e também, do ponto de vista da gestão fitossanitária do espaço, um conjunto de pragas e doenças que estão a dizimar muitos pinheiros e que necessitam de intervenção. É sabido que estes baldios não têm agregado um conjunto de meios operacionais que sejam capazes de garantir a gestão adequada e que precisam desse planeamento, dessa capacidade operacional, de forma a que a gestão destes baldios responda àquilo que é as necessidades da população local e que os mesmos estejam protegidos contra possíveis incêndios locais que possam surgir e dizimar o seu património. É por isso que vamos dirigir uma pergunta ao Governo para saber se o Governo está disponível para capacitar o ICNF e a autarquia, para que em conjunto com a autarquia de Viseu e com o ICNF e também com as diversas entidades
que se relacionem com este espaço florestal possam tomar medidas capazes de garantir a gestão adequada e o controle de pragas e doenças que está a dizimar estas árvores, de forma a que o interesse público seja garantido em toda a sua intervenção.